Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz, e hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que tinha tudo pra ser o vilão da quebrada. Um mano que ninguém curtia, mas que teve um encontro com Jesus que virou a vida dele de cabeça pra baixo, tipo um reset divino. Tô falando de Mateus, o cobrador de impostos que largou a grana e a má fama pra seguir o mestre e virar apóstolo. Se liga nessa fita, meu parceiro, minha parceira. Mateus, também conhecido como Levi, era aquele tipo de cara que o povo judeu olhava torto, com raiva mesmo. Ele trabalhava para os romanos, os opressores, cobrando imposto da própria galera. Era visto como traidor, ladrão, explorador, vivia isolado, rejeitado por todos, provavelmente com a consciência pesada, mas afogado na grana que ele acumulava. Mas aí, Jesus passa por ele e solta apenas 2 palavras que mudaram tudo. Segue-me, que convite, hein? Pega a visão que a história de Mateus é uma prova sinistra de que não importa o quão baixo você tenha caído, o quão sujo você se sinta, o chamado de Jesus é para todos e a transformação que ele faz é radical e cheia de esperança. Bora nessa, que essa história vai te mostrar que para Deus não tem caso perdido? Então, minha galera, pra gente entender a profundidade da transformação de Mateus, a gente precisa sacar primeiro qual era a dele antes de Jesus chegar na área. Mateus, ou Levi, filho de Alfeu, como também é chamado em outros evangelhos, tinha uma profissão que era tipo um atestado de persona non grata na Judéia do século I. Ele era publicano, ou seja, um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Imagina a cena, parceiro. Israel era uma nação ocupada pelos romanos. A galera já não ia muito com a cara dos dominadores e ainda tinha que pagar imposto pra eles. E quem eram os caras que faziam essa cobrança suja? Haddad? Não! Os publicanos. E pra piorar, muitos desses publicanos eram judeus, ou seja, estavam cobrando imposto do próprio povo pra entregar pros inimigos. Era tipo o cara que se junta com a gangue rival pra explorar a própria quebrada. Ninguém curtia esses manos. Os publicanos eram vistos como traidores da nação, colaboradores do opressor. Além disso, eles tinham a fama, muitas vezes merecida, de serem corruptos. O sistema de cobrança de impostos de Roma permitia que eles cobrassem um valor acima do estipulado pelo governo e ficassem com a diferença, ou seja, eles não só serviam aos romanos, como ainda metiam a mão no bolso do povo para enriquecer ilicitamente. Por causa disso, eles eram desprezados, odiados e excluídos da sociedade judaica, eram considerados impuros, pecadores da pior espécie, e nenhum judeu que se prezasse queria ter amizade ou fazer negócios com um publicano. Eles viviam isolados, marginalizados, com muito dinheiro no bolso, sim, mas provavelmente com um vazio enorme no coração e a consciência pesando uma tonelada. E era nesse contexto que vivia o nosso personagem, Mateus. Ele tinha sua banca de coleta de impostos em Cafarnaum, uma cidade importante na Galileia, perto do mar, onde passava muita gente e muito comércio. Ele estava lá, no seu escritório, contando as moedas, lidando com a raiva e o desprezo das pessoas, provavelmente pensando que aquela era a vida dele e ponto final. Mas aí, meu camarada, num belo dia, Jesus passou por ali. Jesus, o mestre que andava pela Galileia pregando sobre o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos e que já tinha uma fama que se espalhava como fogo em palha seca. Ele viu Mateus sentado lá na sua coletoria, no seu pedágio da vida. E em vez de olhar para ele com desprezo, como todo mundo fazia, Jesus olhou para Mateus com olhos de misericórdia, com um olhar que via além do cobrador de impostos, que via um homem precisando de salvação e de um novo propósito. E aí, Jesus soltou a frase mais simples, direta e transformadora que Mateus poderia ouvir. Segue-me. Apenas 2 palavras. Mas não eram palavras quaisquer, tá ligado? Eram palavras carregadas de autoridade divina, de um convite irresistível, de uma promessa de algo novo e muito melhor. Imagina a cena na cabeça de Mateus, o cara que era evitado por todos, o traidor, o pecador. De repente ouve o mestre, o rabino que todos admiravam chamando ele para fazer parte do seu grupo. Que parada sinistra! Era uma chance de largar aquela vida de sujeira, de solidão, de culpa e começar de novo, seguir alguém que falava de amor, de perdão, de um reino que não era deste mundo. E o que Mateus fez? Ele hesitou?
pediu um tempo para pensar? Perguntou sobre o salário ou os benefícios? Que nada, meu parceiro! A Bíblia diz que Mateus se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Meteu o pé. Que decisão radical! Ele largou a banca, a grana, a segurança financeira, mesmo que baseada na exploração dos outros, e abraçou o desconhecido, confiando apenas no chamado daquele que o convidou. Tá ligado na potência desse chamado e na resposta imediata de Mateus? Isso mostra o poder da palavra de Jesus e a sede que Mateus tinha por algo mais na vida. E para comemorar essa virada de chave, essa nova vida, Mateus deu um festão na casa dele para Jesus e seus discípulos. E quem ele convidou para essa festa? Seus antigos parças de profissão, uma galera de publicanos e outros pecadores da sociedade. Imagina a cena: Jesus, o Santo de Deus, comendo e bebendo na casa de um cobrador de impostos, rodeado por gente que era considerada a escória da sociedade pelos religiosos da época. Claro que os fariseus e os escribas, aqueles que se achavam os certinhos e os santos, não gostaram nada disso. Quando viram Jesus e seus discípulos comendo com publicanos e pecadores, foram logo criticar. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mó preconceito, né? Mas Jesus, que ouviu a crítica, mandou a real para eles, uma lição que ecoa até hoje. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bum! Que resposta direta e poderosa! Jesus deixou claro que a missão dele era alcançar os perdidos, os quebrantados, aqueles que a sociedade desprezava, mas que Deus amava. Ele não veio para os que se achavam bons o suficiente, mas para aqueles que reconheciam sua necessidade de cura e perdão. Essa frase de Jesus é pra gente guardar no coração e nunca mais julgar ninguém pela capa. A partir daquele dia, Mateus se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele andou com o mestre, ouviu seus ensinamentos, testemunhou seus milagres, aprendeu com ele. De um cobrador de impostos odiado, ele se tornou um discípulo amado, um seguidor de Cristo, um mensageiro das boas novas. Que transformação radical! E a história de Mateus não para por aí. A tradição cristã atribui a ele a autoria do primeiro evangelho do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Esse evangelho foi escrito principalmente para os judeus, com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei dos judeus, o descendente de Davi. Mateus, que antes era um mestre em lidar com números e registros de impostos, agora usava sua habilidade para registrar cuidadosamente os ensinamentos, os milagres e a vida de Jesus, organizando tudo de forma didática e poderosa. Ele cita inúmeras profecias do Antigo Testamento e mostra como Jesus as cumpriu. O Evangelho de Mateus é uma ponte incrível entre o Antigo e o Novo Testamento. Pensa na ironia, meu camarada. O cara que era considerado um traidor do seu povo, um colaborador dos romanos, se tornou o autor de um dos livros mais importantes para mostrar aos judeus que Jesus era o verdadeiro rei e salvador deles. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. A história de Mateus é a prova viva disso. Não se sabe muito sobre a vida de Mateus depois da ascensão de Jesus. A tradição diz que ele pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, e que teria sido martirizado por sua fé. Mas o legado que ele deixou, através do seu testemunho de vida transformada e do evangelho que escreveu, continua impactando milhões de pessoas até hoje. A história de Mateus é uma mensagem poderosa de esperança e redenção. Ela nos mostra que 1. Ninguém está fora do alcance do chamado de Jesus, não importa o seu passado, seus erros, seus pecados, o quão sujo ou indigno você se sinta. Jesus te vê, te conhece e te chama para uma nova vida com ele. O convite, segue-me, é para você também. A transformação que Jesus faz é radical e completa. Ele não faz uma reforminhas na nossa vida, ele nos dá um coração novo, um propósito novo, uma identidade nova, de cobrador de impostos a apóstolo e evangelista.
Que mudança! Jesus veio para os pecadores, não para os que se acham justos. Se você reconhece que precisa de ajuda, que precisa de perdão, que precisa de salvação, então você é o tipo de pessoa que Jesus está procurando. A humildade em reconhecer nossa necessidade é o primeiro passo. 4. Deus pode usar qualquer pessoa, com qualquer história, para cumprir seus propósitos. Seu passado não define seu futuro com Deus. Ele pode pegar seus erros, suas fraquezas, suas habilidades, mesmo que antes usadas para o mal, como a habilidade de Mateus com registros, e transformar tudo para a glória dele. 5. Seguir Jesus implica deixar coisas para trás. Mateus deixou sua banca de impostos, sua fonte de riqueza. Seguir a Cristo muitas vezes exige renúncia, sacrifício, abrir mão de coisas que nos prendem ao passado ou ao pecado. Mas o que a gente ganha em troca é infinitamente maior e melhor. A história de Mateus é um convite para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Será que a gente tem ouvido o chamado de Jesus? Será que a gente está disposto a largar o que nos impede de segui-lo de verdade? Será que a gente tem olhado para os Mateus da nossa sociedade com o mesmo olhar de desprezo dos fariseus ou com o olhar de misericórdia e esperança de Jesus? Pega essa visão, porque é profunda e transformadora. A história desse cobrador de impostos que virou apóstolo é um lembrete constante de que com Jesus sempre há uma nova chance, sempre há esperança e sempre há um propósito maior esperando por nós. Depois que eu entendi a profundidade da transformação de Mateus para acreditar que Deus pode fazer o mesmo na nossa vida, mete marcha na fé e segue o mestre. Aí, minha galera abençoada, que história sinistra essa do apóstolo Mateus, hein? De cobrador de impostos odiado, o traidor da quebrada. Para um dos 12 discípulos de Jesus e autor de um evangelho que mudou o mundo. Uma prova viva de que quando Jesus chama, o bagulho fica sério e a transformação é radical. 2 palavrinhas, segue-me. E a vida do cara virou de ponta cabeça para muito melhor. Tá ligado na potência de um encontro verdadeiro com Cristo? Agora quero ouvir o seu papo reto, firmão. O que mais te impressionou na história de Mateus? A coragem dele de largar tudo para seguir Jesus? A forma como Jesus olhou para ele sem preconceito? Ou o fato de um pecador ter se tornado um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus? Solta o verbo nos comentários, meu parceiro, minha parceira. Quero saber qual foi a sua brisa sobre essa história de redenção e chamado. Compartilha aí sem caô. E se você tá curtindo essa nossa pegada de desvendar a Bíblia, no estilo John Locke, aprendendo de um jeito que a gente se identifica e ainda dá umas risadas, não esquece daquela moral responsa pro canal, pra gente continuar levando a palavra pra mais gente. Curte o vídeo pra dar aquela fortalecida monstra, se inscreve pra não perder nenhuma das nossas próximas viagens pelas escrituras e ativa o sininho pra ser o primeiro a pegar a visão dos vídeos novos. Assim a gente continua junto, firme e forte, crescendo na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Tamo junto nessa caminhada e até a próxima história que vai abalar as nossas estruturas. Paz!